Bem-vindo ao Voltec, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bateria. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão corrigir o consumo excessivo de bateria nos iPhones. E serve para qualquer iPhone essas dicas. Pode ser que alguma configuração não tenha no seu iPhone, mas 90% dos casos vai ter essa configuração para vocês poderem utilizar. Então, vamos lá. Mas antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o Voltec, um canal que fala sobre tecnologia. Então, se você já puder se inscrever no canal, deixar o seu like, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode abordar é o seguinte. A gente aqui está com aviso dizendo que, olha, tem atualização terminando em segundo plano. Ou seja, eu instalei esse iOS faz ainda uns 3 dias e mesmo assim está acontecendo a atualização e isso vai gastar bateria. Então, se você atualizou o seu iPhone com o sistema operacional nos últimos dias e ele está consumindo um pouco mais, é muito processo que ele começa a trabalhar e aqui leva algum tempo. Tá? Então, se você está com esse alerta, não tem problema com o aparelho. Uma coisa que eu vou recomendar vocês a fazerem sempre é o seguinte: atualizem seus aplicativos. Como é que você faz isso? Você vai lá nos apps e às vezes o seu aplicativo não está atualizado. Então, pelo menos uma vez por semana, você vem nos apps e aí você atualiza ele. E você pode ver aqui que eu deixei aqui, ó, meus apps estão todos atualizados. Por quê? Eu sempre faço isso que eu otimizo bateria. Se você não faz isso, às vezes tem algum aplicativo que mudou o seu iOS, ele está trabalhando como se fosse, por exemplo, o iOS 17 e vai consumir mais bateria ou vai tentar demandar um processo que já não está mais listado. Então, faça atualização constante dos seus aplicativos. Essa é a primeira medida que vai te garantir algum tempo de bateria. E faça, claro, em casa com uma rede Wi-Fi. Outra coisa que eu aboli no meu iPhone, no meu uso, é utilizar widgets que sejam interativos. A Apple apresenta para nós essa condição, só que muitas vezes quando você utiliza o widget interativo, ele vai o tempo todo trocar informações com a rede, vai ter um processo a mais trabalhando e vai refletir também no seu consumo de bateria. Então, vocês podem perceber aqui que eu não tenho mais nenhum widget interativo. O único widget que está trocando dados no meu iPhone é a cotação do dólar, que eu deixo aqui no aplicativo Bolsa, e a parte de previsão do tempo. Outra função que consome bastante bateria, que você pode desativar, é o seguinte: você vai em Ajustes, Apple Intelligence Siri, e você coloca em Falar com a Siri. Deixa isso daqui desativado, por quê? Porque o iPhone não vai ficar o tempo todo monitorando aquilo que você está conversando para identificar se você vai falar e aí o nome da assistente pessoal da Apple. Se você deixar ativado, ele vai ficar o tempo todo esperando você falar alguma coisa e se você falar essa frase especificamente, ele vai chamar o assistente pessoal e tudo que é monitoramento do aparelho necessariamente acaba consumindo bateria. Outro recurso também que gasta bateria, esse veio lá no iOS 17, é a parte de distância de tela. Que o objetivo, o que é? Ele vai verificar a distância do iPhone dos seus olhos e com isso vai emitir alerta para que, informando que você está com o celular muito próximo dos olhos, que isso vai prejudicar a sua saúde visual, então, quer dizer, saúde ocular. Então, o que acontece? Eu vou permitir aqui, só para vocês verem. Está dizendo que recomenda que mantenha o iPhone e o iPad até 30 centímetros dos olhos. Proteção, o escudo lembra de você afastar o dispositivo dos olhos e dá uma guia de posição. Qual o problema disso? Ele vai ficar o tempo todo ligando a câmera e monitorando a distância que está dos olhos. Isso daqui eu acho interessante, por exemplo, se você tem uma criança, tem um filho, um sobrinho, que eles usam hoje muito essas telas e pode ser que tenha um problema de visão daqui a alguns anos, então você deixa ativado. Mas se não é o seu caso, é você que vai utilizar esse celular necessariamente, você pode desligar isso e você sabe que tem que manter uma distância saudável dos olhos às telas. Então, você desliga e ele não vai ficar monitorando isso o tempo todo e é mais alguns minutos que você salva no seu dia de bateria. Uma das opções que eu acho interessante para vocês é irem em Ajustes, Celular, e aí o que você vai fazer? Você vai clicar na sua linha e deixar em 5G automático. Porque se você deixar em 5G constantemente, ele vai ficar procurando sempre a linha 5G e pode ser que no lugar que você esteja não tenha a rede 5G. E no caso de você tiver alguma cidade que ainda não é coberta pelo 5G, é só pelo 4G, deixa desabilitado,
porque você vai acabar economizando bateria. Essa função é interessante. E se você tiver 2 chips, como por exemplo é o caso desse iPhone, eu tenho que fazer essa configuração nas 2 linhas, senão acaba não dando certo. Outra dica que serve muito para nós, isso daqui consome bastante bateria, é preferencialmente utilize o Wi-Fi, porque a rede LTE gasta muita bateria, então você vai ter um consumo elevado disso, então prefiro utilizar o Wi-Fi. Outra dica, já continuando na parte de rede, sem alterar, eu utilizo 2 chips. Se você utiliza 2 chips e não tem necessidade de utilizar os 2 ao mesmo tempo, como por exemplo, eu só utilizo dados de uma vez e dados depois, quando acaba, eu utilizo de outra operadora. Então deixa só ativado um e você faz a troca. É muito melhor, isso vai consumir bem menos bateria. Ainda dentro de ajustes, outro grande inimigo da bateria é o acesso pessoal. Se você puder deixar ele desativado é melhor. Só o ative quando você vai conectar o seu notebook no seu iPhone, ou você vai conectar o seu iPad, ou vai compartilhar a internet com alguém. Então você vem aqui na configuração, ativa ele e começa a utilizar. Se você não está utilizando, está só com o celular na rua, não tem por que você deixar o acesso pessoal ligado. Você não está compartilhando a internet com ninguém, não é mesmo? Então, deixa isso daqui desativado, que vai também te garantir mais alguns minutinhos aí de autonomia de bateria. Agora, uma outra dica já é no nosso uso. Vocês podem perceber que eu tenho aqui 2 browsers, que são os que eu mais utilizo. Eu gosto muito do ArcSearch, que é um browser com inteligência artificial que acaba fazendo todo o resumo da página, o resumo da notícia que eu estou lendo, super útil. Mas tem algumas navegações, vou fazer compra, vou fazer alguma coisa, estou pesquisando algo na internet, necessariamente que não é notícia, consumo de conteúdo de notícia, aí eu acabo sempre dando preferência para o Safari, porque o Safari ele foi feito para funcionar com iPhone. Ele não é feito para trabalhar com outro sistema operacional. Ele nasceu para o iPhone, assim como o iPhone nasceu para ele. Então utilize o Safari. Eu gosto do Chrome, tem algumas facilidades, só que eu evito utilizar ele no iPhone porque ele não é tão otimizado assim para o sistema operacional. E ele gasta mais energia. O Safari consome bem menos energia que o Chrome. Tem um hábito terrível das pessoas que elas acham que estão fazendo muito bem para os seus iPhones, que é isso aqui, ó. Isso aqui gasta mais bateria do que necessariamente você deixar eles abertos. Porque o que acontece? O iPhone ele é muito inteligente na hora de verificar que um arquivo não está funcionando, um aplicativo não funciona, ele vai deixar num modo de hibernação desse aplicativo, vai deixar alguns itens de memória alocados e não vai estar consumindo recursos do seu iPhone, não vai estar consumindo bateria. E aí quando você faz isso e você vai abrir aquele aplicativo que você estava utilizando antes, ele vai novamente abrir o aplicativo, gastar energia. Tudo bem que uma vez ou outra não vai ter tanto impacto, mas isso durante o dia acaba repercutindo sim na parte de bateria. Se você está sentindo que seu iPhone não está consumindo bem e você sabe que seu iPhone é um dos modelos que tem tela LED, você pode fazer isso daqui que vai economizar bastante bateria. Muda para modo escuro, como a tela é OLED, ela vai apagar a parte daquilo que é preto. Ele não vai iluminar nada. Então você acaba ganhando aí uma autonomia de tela e a tela é um dos itens que mais gastam bateria. Então se você fizer desse modo aqui, ele vai não iluminar toda essa área negra aqui, ó, que você tem, não tem luz, não tem emissão de luz, e aí você está economizando bateria, que é o contrário daquilo que eu comecei a mostrar para vocês no vídeo. Eu vou voltar até para ficar mais fácil a visualização para vocês daquilo que a gente mostra. Outro ponto dentro da configuração, que até às vezes o pessoal, quando a gente está fazendo o vídeo, manda mensagem dizendo, poxa, aumenta o tempo de bloqueio automático do seu iPhone. Esse item é um dos que mais economizam essa configuração, bateria. Porque o que acontece? Eu deixo para bloquear em 30 segundos, até quando eu estou fazendo o vídeo. Porque eu estou produzindo vídeo para vocês, aí eu esqueço, às vezes vai demorar o bloqueio automático 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É tempo de tela que eu perco. Isso daqui também ajuda na parte de segurança, porque se você, por exemplo, é furtado na rua, o ladrão vai ter que ficar durante 30 segundos dando toque na tela até impedindo que ela desligue. Então, assim, 30 segundos é um bom tempo. Se tivesse menos tempo, eu até colocava 15 segundos, 10 segundos. Mas no vídeo, às vezes vocês podem ver que eu estou o tempo todo tocando na tela para não escurecer. Eu não altero isso. E se você estiver utilizando com tempo grande aí, há uma sugestão para vocês alterar esse tempo. E aí você vai economizar
mais bateria, além de se proteger contra furto. Ainda na parte de tela e brilho, uma coisa que vocês podem fazer é desativar o True Tone. E por que é interessante desativar o True Tone? E por que fazer isso? Quando ele está ligado, ele fica o tempo todo monitorando o status da luz que você está utilizando. E aquilo que a gente colocou no começo do vídeo, tudo que é monitoramento que o iPhone faz de ambiente gasta energia. Então, quer economizar bateria? Deixa o True Tone desligado e ele não vai monitorar mais. E aproveitando também, já tente acertar a parte do brilho, para que não fique tão forte, tão fraco. Se você fizer uma regulagem manual, às vezes também vai te ajudar bastante no consumo de bateria. E é interessante que nesse vídeo a gente colocou pelo menos umas 3, 4 configurações de só parte de tela e brilho. Por quê? Porque esse é o dispositivo, a parte do iPhone que mais consome bateria. Outra configuração que eu acho super interessante vocês mexerem é na parte de privacidade e segurança e serviço de localização. Por quê? Aqui você vai escolher quem está acessando a sua localização, enviando seus dados de GPS para um servidor. Então aqui, além da privacidade, também tem a questão de bateria. Então o que você pode fazer? Tem uns que deixam como sempre, durante o uso, aquilo que você acha interessante que monitore o seu local, deixe durante o uso. Mas, por exemplo, eu tenho o aplicativo da Nespresso, eu coloco como nunca, porque ele não precisa saber onde que eu estou. Se eu efetuar a compra de cápsula de café, vai mandar para o endereço da minha casa, não tem risco de fraude, não tem nada. Então, é uma função que eu acho interessante colocar. Se você usa sempre o aplicativo, ele fica rodando em segundo plano, aí você pode deixar sempre. Mas, mude para durante o uso ou nunca, que vai te ajudar bastante. E aqui também vai economizar bastante bateria, porque o GPS gasta bem. Então, essa é uma medida aí que vai te garantir mais minutos de usabilidade dos seus iPhones. Outro vilão de bateria é a atualização em segundo plano. O que é a atualização em segundo plano? É que você permite que esses aplicativos fiquem trocando dados com os seus servidores, independentemente de vocês estarem utilizando ele ou não. Então, escolha os aplicativos que vocês acham que é interessante, que é necessário eles ficarem falando com os seus servidores o tempo todo, e aí você pode, se você tiver com uma demanda de bateria alta, ir tirando isso daqui. Por exemplo, como eu reinstalei, eu acredito que ele colocou tudo, mas tem muito aplicativo aqui que eu não preciso que eu tenha uma atualização em segundo plano. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não preciso de atualização em segundo plano da Amazon, eu não preciso de atualização em segundo plano da Mil, eu não preciso de atualização em segundo plano da Baixo de Latte, Nubanco é interessante, Betternet é um serviço de VPN, que eu não estou mais nem utilizando, aplicativo de bolsa ele vai ficar o tempo todo tentando cotar o dólar, o Booking pode ser interessante, quando for viajar, às vezes, ele pode mandar uma notificação de uma reserva de hotel ser cancelada ou não, então eu vou deixar ele ativo. E assim por diante. Você vai sentindo a sua necessidade e vai tirando alguns aplicativos de se comunicarem o tempo todo com seus servidores. E isso daqui, no final do dia, também vai render uma autonomia bem melhor. Então, essas são as principais dicas que eu dou para vocês, para que vocês resolvam o problema de bateria nos seus iPhones. E eu vou pedir mais uma vez aí para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante para nós, já deixar o seu like, comentar também se você tem alguma dica diferente daquilo que a gente está dando. E até o próximo vídeo, pessoal.